E aí, galera? Sou o professor Rodrigo Leite, professor de Geografia, professor do ISO Colégio de Cursos, e hoje nós vamos falar de urbanização. Uma dica que ela é perfeita para a sua prova. Ei, todo ano cai na prova o assunto urbanização. No mínimo uma questão, ou até mais de uma questão, justamente na tua prova, do primeiro domingo de prova, justamente que envolve a parte de humanos. E hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas que são infalíveis, dicas que com certeza vai estar na tua prova. Então, para falar de urbanização, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente vai falar de cidade. Vamos falar de uma cidade e com certeza você mora na cidade. Então você mais ou menos já entende quase tudo que a gente precisa falar sobre urbanização. Lembrando que precisa saber alguns termos que realmente são termos mais complicadinhos, tem uns termos com uns nomes estranhos, mas eu estou aqui para te ajudar e com certeza a chegar a você passar. Mas lembrando que para falar de urbanização, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente vai falar de cidade. E como é que um país se torna um país urbano? Como é que um município se torna um município urbano? Logicamente, são dois fatores. Primeiro fator, industrialização. Então, um país, quando ele se industrializa, depois de um tempo ele se urbaniza. Porque a indústria vem para dentro de uma grande cidade. Dando exemplo do Brasil, a indústria se concentrou aonde? Na cidade de São Paulo. Então, na hora que a indústria se concentrou na cidade de São Paulo, logicamente, o pessoal correu para São Paulo, porque a indústria oferece muitos empregos. Junto com a indústria vem a mecanização agrícola. Então, máquinas no campo, substituindo o homem do campo. E a cidade chamando ele para trabalhar na indústria, ficou fácil, não ficou? Os dois fatores, indústria e mecanização agrícola. O homem no campo passando fome, sede, frio, falta de carinho, sofrendo, desempregado. E a cidade dizendo, venha para dentro de mim que eu tenho um emprego. Ele foi. Na hora que ele sai do campo e vai para a cidade, isso gera um processo chamado de êxodo rural. Saída do homem do campo para a cidade. Então, se ele sai do campo, vai para a cidade e a cidade atinge 50% mais um de pessoas vivendo na área urbana, logicamente, é o termo de urbanização. E essa urbanização ela tem dois espaços, o espaço físico e o espaço social. O espaço físico é até onde essa cidade pode chegar, começando pelo termo de conurbação. Conurbação nada mais é do que a junção entre cidades. Um exemplo perfeito nosso aqui próximo, João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo e o Conde. Exemplo perfeito de uma conurbação. João Pessoa se destaca, vira a área metropolitana de João Pessoa, ou como diz muito, a grande João Pessoa. Na hora que fala a grande João Pessoa, é sinal que eu estou falando desses municípios que estão atrelados, juntos a João Pessoa. O outro termo seria a famosa metrópole, que João Pessoa não chega a ser uma metrópole, a gente já joga para o Recife. Tudo que você não resolve em João Pessoa vai para onde? Vai para o Recife. Então, um exemplo próximo a gente, Recife é uma metrópole, que é uma cidade que exerce influência em uma região inteira. Da metrópole, vai piorando, chega a megacidade. A gente já vai para São Paulo. Megacidade é aquela cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Gente, o estado da Paraíba tem pouco mais de 4 milhões de pessoas. Estado da Paraíba, os 223 municípios. Tem noção que na cidade de São Paulo tem cerca de mais de 12 milhões de pessoas. São 3 vezes o estado da Paraíba de gente. Pronto, então você já mais ou menos entende quais são os problemas que uma mega cidade tem. Gente demais, trânsito caótico, caos. Da mega cidade, espaço físico. A gente entra na famosa megalópole, só vai piorando. Megalópole, junção de duas ou mais metrópoles. Quando eu junto Rio de Janeiro e São Paulo, Boston e Washington, exemplos de megalópolis. Duas metrópoles que se conurbaram, se juntaram e, logicamente, o caos é muito maior. Da megalópole, para finalizar a parte de espaço físico, a gente tem a famosa cidade global. O que são as cidades globais? Cidades globais são aquelas cidades que exercem influência no planeta Terra. Influências mundiais, cidades globais, de globalização, de global. Então essa influência é muito grande. Influência financeira, influência tecnológica. E aí você já se lembra, cidade global, toda vez que eu falar num país e você pensar naquela cidade, provavelmente ela é a cidade global. Quando a gente fala dos Estados Unidos, vem logo na sua cabeça quem? Ah, Nova York, tá vendo? Já se ligou que é a cidade global. Quando eu falo, por exemplo, aí às vezes é a capital, é tudo uma só. Quando eu falo de França, vem logo na cabeça quem? Paris. Aí é a capital, cidade global, megalópole, é tudo numa só. No Brasil nós temos São Paulo e um pouquinho mais, não tão importante quanto São Paulo, justamente o Rio de Janeiro. No espaço social, que geralmente é o que cai na prova, como aconteceu ano passado,
Esse espaço social envolve quem? O teu dia a dia na cidade. Teu dia a dia na cidade começa por onde? Com a cidade que ela cresceu de forma acelerada, sem planejamento. A cidade cresceu de forma sem planejar. Então tudo que acontece, que cresce de forma sem planejar, logicamente geram problemas. Primeiro problema, o chamado de gentrificação, que foi o que caiu ano passado. Ano passado falou sobre essa gentrificação, que é justamente quando você tem uma área que ela se valoriza para uma determinada atividade. Uma área nobre, o pessoal que é rico vai morar naquela área. Uma determinada atividade comercial, pronto, vai para uma determinada área. Isso é a famosa gentrificação. Essa cidade que nasceu de forma acelerada gera a macrocefalia urbana, que é um inchaço urbano, é muita gente no espaço. E qual é o símbolo desse inchaço urbano? A verticalização. A cidade ela se verticaliza, ela cresce para cima, porque não tem como crescer para os lados. Depois, o outro termo que todo ano, ou muitas vezes vem na prova, em várias questões, não só de geografia, viu? Segregação urbano-espacial. Esse é um dos mais importantes do espaço social. Por quê? Segregação urbano-espacial é um local onde convivem classes sociais diferentes. Rico morando junto de pobre. Mas, ô Rodrigo, mas segregar não é separar? Separado por um muro. Uma área nobre chamada de Morumbi e a mesma área, só que não tão nobre, no mesmo espaço praticamente chamado de Paraisópolis. Uma área muito valorizada chamada de Manaíra e uma área não tão valorizada chamada de Bairro São José. Pronto, isso é o que a gente chama de segregação urbano-espacial. Dá para entender o choque dessas duas galeras, dá para entender como é que fica o choque entre esses dois públicos. Pronto, aí você tem justamente o que nós chamamos de segregação urbano-espacial. Por isso que nas cidades cresceram tanto a quantidade de aglomerações subnormais, que é o que a gente chama, a grosso modo, de favela. Por que cresceu tanto as favelas? Principalmente por causa do espaço urbano estar caro, muita gente no espaço, torna esse espaço caro, e eu não vou poder morar nessa área, que é uma área mais valorizada. Eu vou começar a me deslocar para áreas mais distantes. Isso é o que a gente chama de aglomerações subnormais, o crescimento das favelas. E para finalizar nossa aula, falar dos problemas urbanos grandiosos, como mobilidade urbana. Não pode esquecer, todo mundo já fez uma redaçãozinha sobre mobilidade urbana. Dá uma olhadinha, que é muito importante fazer com que você possa se deslocar. Mobilidade humana também. Os problemas de poluição do ar, cidade como São Paulo, o ar polui demais. Problemas com relação à violência e principalmente falta de infraestrutura. A cidade não pode chover que vira um caos. Deslizamento de terras, de encostas e assim vai. Show? Então fechado, bonitinho para você a dica e toda a estrutura do assunto chamado de urbanização. Não tem como dar errado, beleza? Valeu, show, até a próxima.